O Cursor acabou de anunciar o plano Ultra e também mudanças bem significativas no plano Pro, aquele de $20. Será que agora ele está valendo mais a pena do que o Cloud Code? Vamos descobrir nesse vídeo. Fala pessoal, beleza? Rafael Quintanilha do Quantio Brasil aqui. Você que me acompanha nesse canal sabe que eu gosto bastante de utilizar o Cloud Code para programar. Mas existe sim uma certa limitação, ou melhor dizendo, uma diferença fundamental entre o Cursor e o Cloud Code. Porque o Cursor é uma IDE e o Cloud Code é uma CLI. O que seria isso? Uma CLI é uma Command Line Interface. Então você roda o Cloud Code direto no seu terminal. Por consequência, ele é bem mais leve, mas ele não tem tantas ferramentas disponíveis para você utilizar como seria uma IDE. Uma IDE é o Integrated Development Environment. E a IDE é aquilo que você está acostumado. Para quem já vinha lá do VS Code ou usava o Sublime, que você tem ali os arquivos que você consegue abrir e visualizar ao mesmo tempo, plugins, extensões, um terminal integrado, syntax highlighter, etc. Né? Muita coisa ali para você fazer direto na IDE, deixa o software mais pesado, mas também mais robusto, digamos assim, para o desenvolvimento. Então, existe um caso de uso para o Cloud Code e também para o Cursor. No entanto, para quem prefere programar com os modelos da Anthropic, sejam eles o Claude Sonnet ou o Claude Opus, eu particularmente sinto que no Cloud Code a integração é melhor. A grande vantagem do Cursor é possibilitar que você selecione o modelo que você quer utilizar. Então você não está preso nos modelos da Anthropic. Você pode usar, por exemplo, o ChatGPT O3, o Google Gemini 2.5 Pro, e esses modelos são relevantes porque, principalmente o O3, ele ficou recentemente 80% mais barato e ele está hoje bem mais barato do que o Claude Opus 4. Inclusive, eu fiz um vídeo dedicado sobre o O3, vou deixar o link aqui na descrição para você ver. Mas vamos às notícias, tá? Por quê, pessoal? Porque existe uma diferença entre como o Cursor e o Claude vão te cobrar. No dia 16 de junho aqui de 2025, o Cursor introduziu o que eles chamam de Ultra Plan, né? O plano Ultra, que é um plano de $200 que quer capitalizar em cima daquele Power User. É um movimento, eu diria, até natural, porque a gente tem um plano de $200 no ChatGPT, o ChatGPT Pro, e um plano de $200 também no Claude, o Claude Max. Então, para aquele Power User, ou seja, aquele cara que quer usar o máximo da capacidade sempre, o plano de $200 costuma valer a pena. Eu mesmo assino o Claude Max, por exemplo. Mas sabendo que a gente tem a possibilidade de assinar o Ultra do Cursor, eu fiquei na dúvida, será que valeria a pena utilizar o Ultra em vez de pagar, por exemplo, o Claude Max? Uma vez que no Ultra eu teria limites para utilizar tanto os modelos da Anthropic quanto outros modelos também. Então, é isso que eu quero analisar com vocês hoje. Eu não vou fazer uma comparação código, tá, de modelos diferentes, como o Gemini se compara com o Opus 4 ou como que o O3 se compara com o Opus 4. Eu quero fazer um vídeo sobre isso. Se você tem interesse nesse assunto, já se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário aqui me falando que você quer essa comparação, esse head-to-head entre os modelos, beleza? Mas o que eu quero mostrar hoje é tentar tirar um pouco das dúvidas que surgiram em relação a esse plano novo do Cursor, porque de fato é um pouco confuso, a gente já vai entender o porquê. Olha só, pessoal, eles começam dizendo que o plano de $200 tem 20 vezes mais usage do que o Pro. O que seria 20 vezes mais usage, né? É uma linguagem um pouco ambígua, mas se a gente vier aqui para o post onde a Anthropic anunciou o plano Max deles, a gente também percebe aqui, ó, um padrão. Olha só, eles estão dizendo que o plano Max de $200 também tem 20 vezes mais usage do que o Pro. E eles também têm uma opção de 5 vezes mais usage por $100. Inclusive é essa aqui que eu assino, beleza? Então, a gente está vendo aqui um padrão, né? O Claude e o Cursor estão competindo pelo mesmo mercado e estão seguindo planos bem parecidos. Só que qual que foi a principal confusão aqui? Quem estava acostumado com o Cursor sabia que eles te oferecem um limite de requisições no mês de 500 requisições. Então você podia fazer ali 500 requisições dentro do seu plano de $20. Só que eles mudaram como o plano Pro funciona a partir de agora.
Eles falaram o seguinte: We are rolling out changes this week to make our Pro plan more generous. By default, the Pro plan will now follow an unlimited with rate limits model, and all limits on tool calls will be lifted. Ou seja, agora é unlimited. E aí o que aconteceu que muita gente ficou com dúvida foi o seguinte: se o Ultra tem 20 vezes mais uso e o Pro é unlimited, o que o Ultra é? Ele é 20 vezes mais ilimitado do que o Pro? Então muita gente ficou confusa com isso. Mas a questão, pessoal, tá aqui, ó, no Rate Limit. Qual que é a ideia aqui? Com o plano Pro, você vai ser Rate Limited mais rápido do que se você estivesse no Ultra. Teoricamente, pelo que eles estão dizendo aqui, você vai ter 20 vezes mais acesso a esse limite do que no Pro. É importante dizer que não é claro quanto o limite é. Então isso é um pouco confuso. Eu já vou mostrar para você um uso que eu fiz hoje, né? Então eu acabei de ter uma sessão de programação, inclusive foi o que me deu a ideia de gravar esse vídeo. E aí eu entendi um pouco mais como que funciona o cursor. Muita coisa ainda está um pouco nebulosa, então vamos ver se até o final desse vídeo a gente entende melhor o que é esses novos planos do cursor e se de fato vale a pena. Mas se a gente seguir lendo aqui, ó, eles falam que usuários existentes podem selecionar ficar com os 500 request limit, né, como era antes, ou continuar com esse novo formato que é ilimitado, mas que tem um rate limit que a gente não sabe qual é. Essa que é a grande mudança que aconteceu. E eu comecei a tentar entender o que eles estavam querendo fazer e caí aqui num fórum de discussão do cursor, muita gente confusa, né, com isso que eu falei, que como que uma coisa é ilimitada e outro tem 20 vezes mais do que o ilimitado. E eu achei esse post aqui, esse comentário que me pareceu esclarecer o que a maior parte das pessoas tem de dúvida. Esse rapaz aqui, Dan Perks, ele falou: bom, para a gente clarificar, tanto o plano Pro quanto o Ultra não tem um hard cap on requests. Ou seja, o outro você batia lá no 500, acabou 500, ele vai te cobrar. Aqui, segundo eles, você não tem esse hard cap. E aí ele segue. Parecido com o ChatGPT ou Claude, o seu request, a sua requisição, vai ser limitado por quantos, né, e por uma determinada janela de tempo. Embora eles não digam limitado quanto. Ele segue dizendo que eles fizeram isso de uma forma para que isso seja flexível. A maior parte dos usuários não vai ser limitada, mas aqueles que querem continuar no modo antigo, né, podem voltar para o modo onde você tem lá os 500 requests. E segue falando que para aqueles high performance users, aqueles que tem multiple tabs ao mesmo tempo, que só usam Max Mode, que estão rodando com background agents, esse pessoal pode estourar o limite um tanto rápido demais. E aí você pode escolher o plano Ultra para evitar que isso aconteça, ou se você ficar ali no seu plano antigo, na forma antiga de contar os requests, você vai ter esse formato de 500 requisições no máximo e você pode configurar quanto a mais você paga. Deixa eu até mostrar para vocês como é o meu aqui. Eu tinha configurado que eu podia gastar até $20 além do preço que eu estava pagando. Isso seria no Usage Based Price Settings, que pelo que eu entendi, não é mais utilizado. Então, talvez isso não esteja mais contando. Ou ele entra depois que eu estouro e tô rate limit. Isso eu não sei, a gente já vai ver o que eu fiquei nessa dúvida aqui, beleza, pessoal? Se você vier aqui em Advanced Account Setting, né, tem aqui Opt Out of New Pricing. Então, eu estou no New Pricing. Eu estou utilizando esse novo modo que eles falaram. Então, a gente tem esse cenário. A gente tem um Ultra, onde você pode ter 20 vezes mais uso sem ser rate limited. Você pode pagar o normal, e você paga $20, mas segundo eles, você pode ser rate limited mais fácil. E você tem o Cloud Code, que você pode pagar plano max. Você pode pagar o plano normal de $20, ou o plano de $100 ou de $200 para ter mais limite. Qual é a principal diferença entre eles? Na minha opinião, e nos testes que eu tenho feito, no Cloud Code, a experiência é mais suave. Você está trabalhando com Cloud Code, você não fica mudando de modelo, você só paga e tem acesso, e quando você estoura, ele cai para o Sonnet e te fala, ó, sua janela vai resetar em 2 horas e você sabe quando você vai voltar a ter acesso, por exemplo, ao Ops 4. No cursor, isso é um pouco confuso. Eu quero mostrar para vocês essa tela, onde eu trabalhei hoje aqui. Eu comecei usando o O3, estava trabalhando no projeto. Veja, ele está dizendo que estava included in Pro. Então, nenhuma dessas requisições que eu fiz, eu paguei. Eu comecei a utilizar às 10h50 da manhã. E aí, parei, voltei
voltei 2h40 da tarde, voltei, mas considerando que eu tinha começado 10h50, né, foi espaçado o uso, isso que eu quero mostrar para vocês. E continuei a usar, a quantidade de request que foi fazendo, até que chegou no momento, aqui mais 3h24, que eu notei que o O3 travou. Não ficou claro para mim se eu estava sendo rate limited. Pareceu que sim. E aí eu mudei para o Cloud 4 Opus. E aí olha só, 3h29 Cloud 4 Opus e 3h51, aí eu já entrei no Usage Based. Eu saí do Included in Pro e já comecei a pagar. E aí fiquei mais uns 5 minutos e olha, só esses 5 minutos que eu fiquei pagando além do que estava incluso no Pro, quanto que me custou aqui, ó? 30 centavos, 40, 55, 72 com 59, 1,31 se eu não errei a conta, $1,31. Então olha só, pessoal, eu passei aqui, ó, 5 minutos no Usage Based usando o Cloud 4 Opus, $1,31, multiplica por 5, por 6 aí, estamos falando de o quê? 7, 8 reais, que passou aqui, ó, rapidinho, né? Então, pessoal, veja. Ah, Rafael, mas você usou o dia todo. Beleza, realmente, eu comecei aqui a programar 10h50, aí 3h50 ele estourou, então vamos botar aí 5 horas, eu parei 1h30 para almoço, eu também não estava programando muita coisa, então vamos botar aí que eu estourei em 3 horas, 3h30 mais ou menos o limite. Faz sentido? Vale a pena? Aí vai depender do seu uso. Você é uma pessoa que programa muito o dia todo? Eu, hoje, programo menos, porque na minha empresa, no meu projeto, eu faço outras coisas além de programar. Então, para mim, nesse caso, o cursor de $20 me parece mais adequado. Agora, poucas coisas são mais frustrantes do que você estar numa sessão de programação e você esbarra no rate limit. Ou você está lá trabalhando com um modelo e aí aquele modelo você não pode mais usar ele e você tem que trocar de modelo para um modelo inferior no meio de um problema. É um pouco complicado, pessoal. Principalmente o fato de que a gente não sabe se a gente está chegando perto do limite ou não. Em nenhum momento aqui dessa minha sessão de programação, eu sabia, será que eu estou estourando o meu limite? Não dava para saber. Inclusive, eu até vi alguém falando isso aqui no fórum. Essa pessoa aqui fez um pedido muito interessante. Ela pediu, ó, request to add a rate limit meter for Pro Plan. Por quê? Porque se eu sei que eu estou estourando o meu limite, eu vou trocar para um outro modelo. Talvez um modelo que seja mais barato ou que tenha um limite maior. Porque às vezes é uma tarefa que é mais simples. E aí essa tarefa mais simples eu jogo para um modelo mais simples. E a tarefa mais complexa eu jogo para um modelo mais complexo. Só que qual que é o grande problema disso, pessoal? Vocês conseguem entender o que eu quis dizer com Cloud Code ter uma experiência mais suave? Você está programando, aí você fica na dúvida se você está estourando o rate limit, aí você fica na dúvida se você começou a pagar, aí você fica na dúvida se você troca de modelo para não estourar o rate limit. Então você começa a ter toda uma carga cognitiva no meio do trabalho que, na minha opinião, tira um pouco do propósito da programação com IA, que é te colocar no flow, porque você tem que fazer um controle muito maior das coisas que estão em volta e que não são necessariamente que você quer programar. Então, isso me deixa um pouco com o pé atrás em relação ao cursor. Não é que ele não seja bom, pelo contrário, eu utilizei, fiz essa sessão de programação hoje e gostei. Mas, se eu quero colocar uma feature complicada, ou hoje é o dia que eu sei que eu vou sentar e programar o dia todo, eu acho que no final das contas eu daria preferência para o Cloud Code, porque nele eu sei que eu vou abrir o Cloud Code e vai funcionar. Inclusive, se a gente vier aqui no terminal e inicializar o Cloud Code, por exemplo, você vai ver que quando você roda o comando /cost, né, que é para mostrar o custo total e a duração da sessão atual, ele já me fala aqui, ó, with your Cloud Max subscription, no need to monitor costs. Your subscription includes Cloud Code usage. Ou seja, eu estou tranquilo, eu não preciso me preocupar com o custo igual eu preciso ficar no cursor. Eu sei que a minha assinatura Max, ela já vai cobrir o que eu preciso. Então, eu acho, pessoal, que isso fica mais claro, tá? Eu acho que deixa você mais confortável para trabalhar e acredito que vale mais a pena para quem é mais heavy user de programação, para quem realmente senta, tem uma coding section longa, eu acho que fica melhor. Eu queria fazer aqui um apanhado
geral do que eu acredito ser o melhor caso para cada tipo de pessoa. Não existe aqui, de fato, uma solução única, tá? É importante saber isso. Cada pessoa vai ter o seu uso mais adequado para AI. Qual que é o meu uso do cursor hoje? Eu gosto de usar o cursor quando eu vou fazer pequenas alterações. Eu vou mexer num projeto que eu sei que vai ser uma coisa mais rápida, ou eu quero visualizar a estrutura do projeto, eu quero ver a pasta, eu quero ver como que ele está organizando os arquivos. Nesse caso, ter uma ideia ajuda, né? Porque você consegue visualizar. Alguém pode falar, Rafael, você pode rodar o Cloud Code no VS Code e resolver esse problema. Verdade, poderia. Mas eu acho que a assinatura de $20 do cursor tem seu valor. Mas saiba, se você quiser pegar ele para programar um dia inteiro, ou você vai ter que limitar a quantidade de modelos que você vai utilizar, ou você vai ter que ter bastante paciência com os rate limits. Tem uma outra coisa que eu não falei aqui, deixa eu voltar para o cursor que isso é importante. Olha só, eu estava usando o Cloud 4 Opus Max, tá? O que é isso, pessoal? O Max Mode, e aqui confunde, porque aí a gente tem o Max Mode do cursor, tem o plano Max do Cloud Code. É confuso pra caramba, mas vamos lá. Max Mode é do cursor. O que é isso? No Max Mode, eles dizem aqui que a requisição é 4 centavos, cravado aqui, né? Hard code. Será que ainda é assim com a mudança? Não dá para saber, tá? Não dá para saber. Será que eu só fui cobrado aqui porque eu estava rodando no Max Mode? Isso é importante falar, tá, pessoal? Toda a minha sessão aqui foi com o Max Mode. E o que é o Max Mode, né? O Max Mode, segundo eles, você consegue aplicar o máximo da capacidade dos modelos, tá? Então, olha só, quando você liga o Max Mode, a janela de contexto aumenta, ele consegue utilizar mais ferramentas, ele consegue ler arquivos maiores, então ele fica mais poderoso porque ele consegue guardar mais informação no contexto e processar esses dados de uma forma melhor. Então isso é importante de dizer. Eu, na minha session aqui, rodei tudo no modo Max. Pelo que eu vi, isso não é o mais recomendado, se você quiser, claro, economizar. Mas aí, de novo, entra na questão. Usa o plano Max? Usa o plano normal? Quando? Aí eu tenho que ficar trocando. Ah, peraí, agora eu não quero que rodar um contexto muito grande, então eu vou desligar o Max. Agora eu vou ligar o Max. É complicado, pessoal. Gera uma certa confusão mental. Alguns modelos são Max only, então, por exemplo, se você quiser trabalhar no Cloud 4 Opus, não tem para onde fugir. Ele vai ser Max. O O3 não. O O3 pode ser sem ser Max. Então, o que eu recomendo para cada caso de uso? Heavy user, sessões de programação muito longas, eu acredito que o Cloud Code com o plano Max é hoje o melhor deal, porque ele une o melhor modelo para programação, na minha visão, com a experiência mais suave, a experiência mais transparente para um programador. Quando utilizar o cursor? Quando você quer visualizar algo na IDE, você quer o poder da IDE, você quer abrir vários arquivos ao mesmo tempo, você quer revisar melhor o código, você quer supervisionar um pouco melhor, aí você pode fazer no cursor, você vai fazer menos alterações, aí dificilmente você vai estourar o seu rate limit, beleza? Então é isso, pessoal. Isso que eu queria explicar para vocês hoje, porque eu também fiquei confuso com as mudanças do cursor, me perguntaram lá no Telegram, inclusive vou deixar o link aqui na descrição para você acessar o Telegram desse canal. Lá eu posto, sai um vídeo, sempre que sai um artigo lá na Code Capital, a gente também discute, então entra lá no Telegram para participar da discussão. Eu fiquei na dúvida, de fato, como funcionava o novo plano Pro. Ainda confesso que algumas coisas são difíceis de entender exatamente o que está acontecendo. Por exemplo, eu fui cobrado, mas eu tô no plano novo, mas é unlimited. Como que eu fui cobrado? Será que aqui eu estava no plano Max? Mas aí no plano Max você entra lá e diz que é fixado em 4 cents. Mas se vier aqui eu tenho custos que não são 4 cents. Tem custo de 17 cents, 15 cents, 10 cents. Então assim, não dá para cravar muito como funciona a precificação do cursor, e isso é sim um downside, principalmente se você só quer programar sem estresse. Verdade seja dita, o Cloud Code também vai te estourar o contexto se você ficar utilizando o Opus 4 bastante. Mas, veja, o Opus 4 no cursor, só modo Max. Então a gente já viu que ele estoura e se passou ali 5 minutinhos, gastou $1 e pouquinho a mais. Quantos minutinhos você vai passar por dia e se você somar no mês? Será que não vale a pena você assinar lá plano de $100 e ficar tranquilo? Saber que vou usar o Opus 4, se estourar eu caio para o Sonnet 4 e aí eu tenho uma janela, eu sei exatamente quando que eu vou voltar. Eles têm uma janela de 5 horas, né? Então você sabe exatamente quando
quando que vai resetar o seu usage e aí você vai poder voltar a utilizar o Office 4. Eu acredito que a experiência para o programador no Cloud Code hoje ainda é superior, mas eu não desisti do cursor, eu ainda gosto bastante deles. Mostrei para vocês um uso real hoje, eu trabalhando. Então, de fato, utilizo o cursor e eu ainda quero fazer comparações com ele e o Cloud Code, nesse caso agora falando da capacidade da IA em si. Não estou deixando de lado aqui tokens, preço, plano Max, plano Ultra. Não, vamos comparar como seria programar com o Cloud Code, como seria programar com o cursor. Se você quer que eu faça esse vídeo, me conta aqui nos comentários. Não se esquece de curtir e compartilhar esse canal. Se inscreve aqui também. Agora a gente pode ser hypado no YouTube. Acha aí o botãozinho do hype e hype a gente, que ajuda bastante a gente com o algoritmo. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima.